Observe, leia o seu coração. Quando eles se alegram, você fica com raiva. Quando eles são arruinados, você se regozija. Você está muito, muito, muito doente. Longe do reino de Deus. O Espírito de Cristo não te habita. E o que te habita é uma maligna e cancerígena inveja amargurada, que tende a fazer nascer e produzir de você toda sorte de coisas ruins. Tem gente que é casado com uma mulher assim. Quase toda a família tem gente assim. E às vezes a família inteira é assim. E o que a gente está assistindo no Brasil hoje em dia é que uma parcela enorme da população ficou assim. Especialmente com essa bipolarização política, quando uma coisa dá certo, o outro lado fica com ódio. E quando alguma coisa acontece ao outro lado, esse lado de cá se regozija. A gente não pode ser feliz, nem ser capaz de produzir um país melhor sob esta natureza. Ela não produz prosperidade, ela só produz atraso. Produz aqui tanto quanto vai produzir, já está produzindo nos Estados Unidos. Quando acabar o coronavírus, ninguém segura mais a China, meu querido. Ninguém, porque até nos Estados Unidos, tudo que você acha é chinês. É. Então, é impressionante. Exceto os americanos, tudo lá é chinês. Tudo lá é chinês e olhe lá, hein, tem até americano made in China. Está ficando impressionante. Mas, por falar nisso, por exemplo, teve gente que achou ruim de eu ter ido contra aí nas redes sociais, acho que é no Insta. Sim. Eu me juntei a Patrícia Bezerra, minha querida, o ato lá da esposa. minha querida esposa do Carlos Alberto Bezerra Júnior, na casa de quem eu jantei um dia depois da PUC. Ou no dia da PUC, eu fui jantar com eles. Foi um dia depois, eu creio, na casa deles. Vou pegar aqui. Um jantar agradabilíssimo, eles são. O Carlos Alberto eu conheço, se não estiver enganado, desde que ele tinha 11 anos de idade. E eu ia pregar lá na Comunidade da Graça, nos anos 70 ainda. Olha só. Então lá com eles, um jantar agradabilíssimo, são pessoas que eu amo. E ela tinha feito um post contra aqueles que estavam se alegrando com uma calúnia. Calúnia horrorosa, envolvendo a esposa do Bolsonaro. A Michele. Sim, Caio. Dizendo que ela estava de caso com um secretário e tal, porque estavam viajando juntos. Inclusive o cara foi demitido. A serviço. Aí eu vi aquilo, me dá um nojo desse tipo de coisa, porque olha só, veja bem, ainda que ela estivesse de caso, o que não é o caso, isso é calúnia. Mas ainda que isso não é assunto de governo, isso não tem nada a ver, o Brasil não melhora e nem piora. Isso é um assunto conjugal, familiar, se fosse o caso, como era o caso do Clinton com a Hillary. Não era assunto para estar na mídia mundial. Se a garota botou o charuto ou não botou na boca. Sim. Então isso é ridículo, cara. Ridículo, isso é para vida íntima deles, eles têm que tratar disso. Mas além de tudo, além de não ser verdade, é a mais baixa das infâmias. Isso é ridículo. Aí ficaram lá postando, você não chegou a achar aí, não é? Aqui, Achou? Tá aí, lá, então Thiago. corta lá, por favor. Tá aí. Tudo mentira, tudo. Teve gente. É o Osmar Terra. Mas eu apanhei até por causa disso. Eu vi. Tem o outro lado dizendo, mas você quer ser o isentão. Então você não citou o caso que o Bolsonaro falou da repórter da Folha? Meu Deus, eu tô falando da Michele. Eu estou falando da Michele e do repórter da Folha. Falei também. Aquela do furo, que ela queria mudar o furo. A mulher do furo. Falei, que coisa horrível, horrenda, desrespeitosa, machista, misógina. Falei o que precisava falar. Agora, não é porque os pais comem uvas verdes que os dentes dos filhos ficam verdes. Vão embotar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas aí quando você se manifesta justo, eles dizem que você quer ser o isentão.
Cara, eu quero ser isento mesmo. Eu fui chamado para ser isento. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Eu quero ser isento. Vocês é que se arrebentem na falta de isenção. Eu quero ser ponderado, sensato, justo, equilibrado, cheio de bom senso, e quem não gostar, que assuma a sua loucura. Eu não tenho nada a ver com a insanidade de vocês, nada. Sou do Evangelho, sou de Jesus. E aí, quem não gostar, não está gostando de Cristo em mim. E eu não tenho nada a ver com isso. E aí? Quem é injusto com a repórter da Folha é injusto com a mulher Para do qualquer um, presidente. injustiça não tem ideologia. Né? Aí Não quando importa. eles ficam querendo uma ideologia de mim, eu digo, eu não posso, porque eu sou da justiça. Quem tem uma ideologia quebra com o princípio universal da justiça. Eu vou repetir, quem tem uma ideologia quebra com o princípio universal da justiça, porque a ideologia partidariza, corta, põe à parte. O princípio universal da justiça não partidariza. Ele co-beligera com qualquer aspecto aonde a justiça incida. Não importa de que lado seja. Isso não é ser isentão, é falar a verdade. Maravilhoso. O resto, desculpa, me incluam definitivamente fora disso tudo. Eu não vivi até aqui escolhendo um lado partidariamente. Eu sempre busquei a justiça do reino de Deus, porque se a nossa justiça não exceder em muito as justiças partidárias e ideológicas, nenhum de nós entrará no reino de Deus, foi o que Jesus ensinou.